Existe um tipo de riqueza que não chega de repente. Ela chega anunciada. Primeiro como um sussurro discreto na mente, depois como um fogo silencioso no peito, e por fim, como sinais tão claros que quando você enxerga, não consegue mais desenxergar. Por isso, este não é um conteúdo apenas sobre dinheiro. É sobre direção, é sobre confirmação, é sobre perceber que você não está atrasado, você está em construção. Napoleon Hill ensinava que toda fortuna começa com algo invisível, porém decisivo, um desejo ardente. Não um desejo tímido, não uma vontade de, quem sabe, um dia, mas uma determinação interna que muda a forma de pensar, agir, escolher e suportar pressão. Quando esse desejo acende, a vida começa a te testar, não para te negar, mas para te provar. Talvez você já tenha sentido isso, uma inquietação diferente, um incômodo com o pouco, uma clareza estranha de que, desse jeito não dá mais, e ao mesmo tempo, uma coragem nova surgindo onde antes existiam desculpas. Você começa a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. Você começa a se afastar de conversas pequenas. Você começa a querer mais, mas não por vaidade, por chamado. E aqui está uma verdade profunda. Ficar rico não é um evento, é um processo mental que deixa rastros. A riqueza, antes de virar número, vira identidade. Antes de aparecer no extrato, ela aparece no seu modo de pensar. Antes de se manifestar por fora, ela se organiza por dentro. E quando a sua mente muda, o mundo começa a responder em cadeia. Os 7 sinais que você vai ouvir aqui são como marcas na estrada. Se você reconhece várias delas, você não está fantasiando, você está avançando. Mas antes de reconhecer os sinais, você precisa enxergar o campo invisível onde eles nascem, a mente em transição. Napoleon Hill foi direto. O maior inimigo da fortuna não é a falta de dinheiro, é a presença silenciosa de um hábito mental, a consciência de pobreza. Um modo automático de pensar pequeno, mesmo quando a sua boca ora grande. Um reflexo interno que te faz negociar o destino antes mesmo de tentar. Esse modo aparece de várias formas. Você diz que quer prosperar, mas por dentro tenta não incomodar o mundo. Você diz que quer crescer, mas ainda se sente culpado por querer mais. Você diz que quer abundância, mas no fundo teme ser visto, julgado, cobrado, responsabilizado. E essa tensão cria uma vida morna. Não é miséria total, mas também não é riqueza. É um limbo confortável e perigoso. A vida fica nesse meio termo, onde você não se realiza de verdade, mas também não se permite romper. Hill explicava que a mente funciona como um ímã. Ela atrai aquilo que é compatível com a crença dominante. E muitas pessoas não falham por falta de capacidade. Elas falham por lealdade inconsciente ao antigo eu. O antigo eu que aprendeu a sobreviver, não a prosperar. O antigo eu que se orgulha de aguentar, mas não se permite crescer. E por isso, o caminho da riqueza começa com um choque interno. A alma começa a recusar o velho pacto, aceitar pouco para evitar frustração, ficar menor para evitar crítica, adiar decisões para evitar risco. Quando esse pacto quebra, você entra na fase mais importante, a fase em que a mente antiga resiste, mas a mente nova insiste. É aqui que muitos desistem, não porque estão longe da riqueza, mas porque estão perto demais. E o processo assusta, porque quando você começa a mudar de verdade, o ambiente reage. Pessoas somem, convites mudam, críticas surgem, tentações aparecem. Isso não é azar, isso é filtragem. É como se a vida te perguntasse, em silêncio, você quer mesmo subir ou só gosta da ideia? E há algo quase bíblico nisso. O deserto não é castigo, é transição de identidade. Você não atravessa para morrer ali, você atravessa para deixar uma versão de si mesmo para trás. Se você está vivendo essa fase,
padrões caindo, paciência sendo forjada, mentalidade mudando. Isso não significa que tudo está dando errado. Pode significar que a escassez está perdendo autoridade sobre você. E agora sim, nós entramos nos 7 sinais, não como superstição, mas como rastros psicológicos e espirituais de alguém que está saindo da massa e entrando no caminho da fortuna. O primeiro sinal é este: sua mentalidade mudou e você sente isso no corpo. Você não tolera mais o mais ou menos, e não é arrogância, é um incômodo santo, uma urgência silenciosa. Você começa a escolher melhor o que consome, com quem anda, o que fala, onde investe seu tempo. Você percebe que cada sim errado custa caro e aprende a dizer não sem culpa. Isso é um sinal forte, porque antes de enriquecer por fora, você para de se trair por dentro. O segundo sinal é que você está agindo com consistência, mesmo sem aplauso. A maioria vive de motivação, mas a riqueza nasce de ritmo. Você cria constância, um passo diário, uma entrega semanal, uma melhoria por mês. E quando ninguém vê, você continua. Existe uma fase silenciosa na vida de quase toda pessoa próspera, a fase fantasma. Um tempo em que ela trabalha em silêncio, enquanto o mundo acredita que ela está parada. Mas ela não está parada. Ela está construindo. O terceiro sinal é que você começou a se conectar com as pessoas certas ou a se afastar das erradas. A mente mestra é um princípio. Ninguém constrói fortuna sozinho. Mas antes de entrar na sala certa, você sai da sala errada. E esse sinal pode doer, porque você percebe que certas conversas drenam sua fé, seu foco e sua visão. Você percebe que certas amizades alimentam a sua versão pequena. Você percebe que existe um preço invisível em permanecer onde você não cresce. Muita gente só prospera depois que muda o círculo ou cria um círculo novo. O quarto sinal é que você ficou mais focado em gerar valor do que em ganhar dinheiro. Esse é um sinal poderoso. Quando você vira alguém que pensa, como eu resolvo um problema real de verdade, o dinheiro começa a te procurar. Riqueza é recompensa por utilidade. A fortuna cresce onde existe contribuição. Pessoas que ficam ricas geralmente ficam obcecadas por melhorar algo, um serviço, um produto, uma experiência. Elas deixam de correr atrás do dinheiro e começam a construir soluções. E soluções atraem retorno. O quinto sinal é que você não interpreta fracasso como sentença. Você interpreta como ajuste. Aqui a mente amadurece. Você erra, mas não se humilha. Você falha, mas não se condena. Você aprende. E isso é raro, porque para a maioria, o fracasso vira identidade. Para você, ele vira informação. A diferença entre quem quebra e quem cresce é simples. Um diz, eu não sirvo. O outro diz, eu aprendi. Quando você começa a pensar assim, sua vida acelera, porque você para de temer o processo e passa a usar o processo. O sexto sinal é que sua autoconfiança está crescendo de forma silenciosa, firme e inevitável. Não é ego, é alinhamento. Você para de pedir permissão para existir. Você sustenta decisões, você melhora sua fala, você passa a confiar no próprio julgamento. Você se posiciona melhor, e isso muda preço, respeito e oportunidades. Gente que prospera não vira arrogante, ela vira sólida. Ela entende que quem não se valoriza treina o mundo a desvalorizar. O sétimo sinal é o mais espiritual. Você começou a alinhar dinheiro com propósito e isso virou combustível. Quando o dinheiro deixa de ser fuga e vira ferramenta, algo muda. Quando você entende por que quer prosperar, família, liberdade, contribuição, missão, construção, legado,
você vira alguém perigoso para a escassez. Porque a escassez vive onde existe culpa, confusão e vazio. Mas propósito limpa a culpa e dá direção. Muitas pessoas só enriquecem quando param de correr atrás do dinheiro e começam a correr atrás do chamado. E o dinheiro vem como consequência. Se você reconheceu vários desses sinais, a sua mente já entrou no caminho da fortuna. O mundo externo pode demorar dias, semanas, meses, mas a chave já girou por dentro. E quando gira por dentro, a realidade começa a se reorganizar por fora. Agora vem a pergunta que separa os que sentem dos que constroem. O que você faz com isso amanhã cedo? Napoleon Hill não ensinava esperança. Ele ensinava método. E método é o que transforma 2026 em ponte, não em promessa. Por isso existe um ritual simples e profundo que pode consolidar esses sinais como destino, não por superstição, mas por treinamento. Porque a mente precisa de repetição para virar identidade. Um ciclo de 21 dias, não para atrair magia, mas para criar coerência. Primeiro, a declaração do desejo ardente. No papel, com objetividade, escreva uma frase direta. Quanto você quer ganhar por mês? Até quando? Fazendo o quê? Para quem? Clareza obriga a mente a obedecer. Depois, todos os dias, escreva 3 ações. Uma ação de produção, criar, entregar, construir. Uma ação de venda, conexão, proposta, visibilidade. Uma ação de melhoria, aprender, ajustar, refinar. Consistência vence intensidade. Depois, a regra do valor. Antes de cada decisão, pergunte: isso gera valor ou só me dá alívio? Porque muita gente chama de descanso aquilo que é fuga, e chama de pesquisa aquilo que é procrastinação sofisticada. A riqueza nasce quando você troca alívio imediato por crescimento diário. Depois, a mente mestra em movimento. Todo dia, uma conexão estratégica, uma conversa certa, uma mensagem inteligente, uma ajuda real, um feedback, uma presença que te posiciona no fluxo certo. A riqueza passa por pessoas, e pessoas abrem portas quando percebem propósito e valor. Depois, o altar da persistência. À noite, responda no papel: onde eu mantive consistência hoje? Onde eu quase traí meu objetivo? Qual ajuste eu faço amanhã? E feche com uma frase simples, firme e inegociável: eu não negocio com minha visão. E por fim, o alinhamento com propósito. Antes de dormir, pergunte: se eu prosperar, quem eu libero? Quem eu ajudo? O que eu construo? Isso limpa a culpa. Isso tira o dinheiro do lugar de idolatria e coloca no lugar certo. Ferramenta de missão. Quando você faz isso, você não está mais tentando pegar riqueza. Você está se tornando alguém que sustenta a riqueza. E esse é o ponto central. Porque a vida sempre testa isso. Quando você está perto de mudar de vida, a vida tenta te oferecer uma desculpa bonita para você parar. Cansaço, distração, urgências que parecem importantes, atalhos que parecem mais fáceis. A voz antiga dizendo: volta para o conhecido, é mais seguro. Mas você não nasceu para voltar, você nasceu para atravessar. E a travessia não exige perfeição, exige persistência. Exige fidelidade ao desejo ardente. Exige repetir o método quando dá vontade e repetir ainda mais quando não dá vontade. Porque é assim que você prova para a sua mente que você não é mais criança emocional. Você é construtor. Existe gente que pede um sinal, e existe gente que se torna o sinal. Em 2026, você não vai implorar por portas, você vai se tornar alguém que abre portas. E agora, deixe isso selar dentro de você, como um decreto silencioso. Eu não estou tentando, eu estou me alinhando. Eu não estou correndo atrás,
Eu estou me tornando o tipo de pessoa que atrai. Eu não estou esperando, eu estou plantando com constância. E o que é plantado com constância não falha, apenas amadurece. Se essa mensagem falou com você, comente agora. Eu estou em construção em 2026. Se você reconheceu pelo menos 3 desses sinais, escreva: a chave já girou. Deixe o seu like para selar esse compromisso e inscreva-se no canal Receitas de Prosperidade, porque aqui nós treinamos a mente todos os dias até a nova identidade se tornar inevitável.